TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 10 de junho. E nesta edição, crianças pintam muro com as cores do Brasil em Petrópolis. Prefeitura promove reinserção social dos acolhidos no NIS em Petrópolis. Vacinação contra imunizante da dengue do Butantan é suspensa em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o segundo piquenique literário do Leia Mulheres Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quarta-feira, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição falando sobre saúde, falando sobre vacinação. Isso porque mais de 46 mil petropolitanos já receberam a vacina contra a gripe aqui em Petrópolis. A campanha de imunização segue em andamento e a vacina está liberada para toda a população em 30 unidades do município de saúde. Olha só. Em pouco mais de 2 meses de campanha, a Prefeitura de Petrópolis aplicou 46.427 doses da vacina contra a influenza. A maior parte delas foi destinada aos idosos, com 23.812 doses aplicadas. Entre o público prioritário, formado por idosos, crianças e gestantes, a cobertura vacinal atingiu 35,66% até o momento. Desde o dia 19 de maio, quando a vacina foi liberada para todos os públicos, 16.618 pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários também foram imunizadas. O objetivo da campanha é vacinar 90% do público-alvo, reduzindo complicações, internações e mortes causadas pela gripe. A Secretaria de Saúde reforçou a importância de aproveitar a disponibilidade da vacina nas unidades de saúde e manter a caderneta de vacinação em dia. Além disso, destacou que a imunização continua sendo a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir a pressão sobre os serviços de saúde nos períodos de maior circulação do vírus. Para as pessoas que têm interesse em se vacinar, é necessário ir em uma unidade de saúde com documento de identificação, CPF ou cartão do SUS. E, se possível, a caderneta de vacinação. E ainda nesse assunto de vacinação, a Secretaria de Saúde de Petrópolis suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan aqui na Cidade Imperial. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde, que decidiu interromper o uso do imunizante em todo o país após a investigação de casos graves registrados entre pessoas vacinadas. Apesar da suspensão, a vacina contra a dengue continua normalmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Odenga, Qdenga na realidade. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 8. Segundo a pasta, mais de 500 mil doses da vacina do Butantan já foram aplicadas no país. Entre os vacinados, 42 pessoas apresentaram sintomas mais severos, 3 precisaram ser internadas e 2 morreram. As autoridades afirmam que ainda não é possível confirmar se os casos foram causados pela vacina, mas a suspensão foi adotada como medida de precaução enquanto as investigações continuam. Em Petrópolis, a interrupção da campanha foi imediata. O município recebeu 1.130 doses do imunizante e já havia vacinado 328 profissionais da atenção primária. A Secretaria de Saúde informou que acompanha as orientações do Ministério da Saúde e aguarda novas definições sobre a continuidade da estratégia vacinal. De acordo com a Prefeitura, foram registradas 60 notificações de reações adversas leves entre profissionais imunizados. Houve ainda um caso considerado grave, mas o paciente foi atendido em uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu alta médica após realizar exame para dengue com resultado negativo e passa bem. Essa descontinuidade ela tem um objetivo. Primeiro, é a ação de precaução, que deve sempre guiar quem respeita a vida, quem respeita a ciência, né? Ainda mais quando a gente está falando de vacinação. Segundo, para que Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan
aprofundem a investigação. O Ministério da Saúde reforça que a suspensão não significa que a vacina perdeu a eficácia. Segundo a pasta, pessoas que já receberam o imunizante continuam protegidas contra a doença. Quem foi vacinado recentemente deve ficar atento a sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos ou sinais de desidratação e procurar atendimento médico caso apresente agravamento no quadro. Nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Enquanto a investigação avança, a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga. Além da imunização, eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença. E só reforçando uma informação que nós recebemos nessa matéria e também na última, existe sim a vacinação continua aqui em Petrópolis, justamente como a Evelyn Carvalhais explicou, com a vacina Qdenga, não é a vacina do Butantan, que justamente trouxe essas adversidades. E também vale destacar, só reforçando que esse problema que a gente teve com a vacina, que supostamente tivemos na realidade, com essa vacina do Butantan, não está nem um pouco relacionado à vacina da gripe. A vacinação contra a gripe continua normalmente e está disponível agora para todo o público petropolitano. Mas agora, trocando de assunto, quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho precisa ficar atento. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo, nesta semana, 108 vagas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira e o cadastro dos currículos deve ser feito pela internet, no site da Prefeitura. Entre as oportunidades disponíveis, as maiores ofertas são para ajudante de açougueiro com 7 vagas, açougueiro com 5, auxiliar de serviços gerais com 10 e operador de caixa com 6 vagas. As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. A Prefeitura orienta os candidatos a manterem o currículo sempre atualizado para participar dos processos seletivos. Também é importante guardar o e-mail e a senha cadastrados, já que esses dados serão utilizados para acessar e atualizar o currículo. Os interessados devem realizar o cadastro online no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Após o registro, os candidatos poderão ser encaminhados para os processos seletivos de acordo com o perfil exigido por cada empresa. E olha só, gente, a gente ainda vai voltar nesse assunto de vagas disponíveis no nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco daquele olhar um pouco mais geral, falando, é claro, do estado do Rio de Janeiro. Porém, como eu disse, é assunto para o segundo bloco. Seguindo aqui em Petrópolis, nos últimos 2 meses, a Prefeitura promoveu a reinserção social de 14 pessoas que estavam acolhidas no Núcleo de Integração Social UNIS, no Alto da Serra. Por meio do trabalho da Rede de Proteção Social do município, foi possível garantir o resgate da autonomia individual e a retomada da convivência familiar e da vida comunitária. Para o início da reinserção, a primeira ação é o cuidado em garantir que a pessoa acolhida tenha condições financeiras de sustento. Por isso, os técnicos do Núcleo de Integração Social, UNIS, buscam informações sobre benefícios sociais ou previdenciários que os acolhidos possam ter direito, como Bolsa Família ou BPC, ou então ajudam na busca por um trabalho. Das 14 pessoas, 7 são homens e 7 são mulheres, de diferentes idades e tempo de acolhimento no NIS, no caso da unidade do Alto da Serra. 5 delas optaram por voltar para a cidade de origem. As demais encontraram uma nova casa em Petrópolis. Nos 2 casos, há um trabalho efetivo para tornar a nova vida possível. Outro ponto importante são os cuidados com a saúde física e mental, já que as pessoas passam a viver de forma independente a partir da reinserção. Neste momento, há um cuidado particular também se o acolhido precisa de suporte para tratamento contra o alcoolismo ou dependência química, e então é feito o encaminhamento para o CAPS. Realizamos um trabalho focado na reinserção social das pessoas em situação de rua, para que essas pessoas possam ter a sua dignidade resgatada, a sua
cidadania, um trabalho de autonomia, de emancipação, de resgate de laços familiares, de vínculos familiares dessas pessoas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, em um dos casos de reinserção, um homem voltou para a casa da mãe. Uma nova reinserção deve acontecer nas próximas semanas e, para este caso, os colaboradores já ajudaram na aquisição de móveis e eletrodomésticos, como armário, cama e fogão. Um trabalho totalmente humanizado, respeitando a dignidade humana. Esse que é o foco aqui da Secretaria de Assistência Social acerca das pessoas em situação de rua, para que a gente possa estar reinserindo essas pessoas à sociedade. E olha só, gente, agora nós trocamos de assunto mais uma vez e vamos falar de uma ação muito legal que aconteceu aqui em Petrópolis. Os alunos do Colégio Santa Catarina pintaram o muro da escola com as cores do Brasil por conta da Copa do Mundo. Essa atividade aconteceu ontem, na terça-feira, e foi marcada por muita diversão e aprendizado para as crianças. O futebol é um esporte que mexe com todos os brasileiros, ainda mais quando se trata de seleção brasileira. Por isso, nesta terça-feira, crianças de 1 a 9 anos de idade do Colégio Santa Catarina distribuíram as cores do Brasil aqui pelo muro da escola. O objetivo foi marcar a primeira Copa de grande parte dos pequenos, que já estão ansiosos para o Mundial. E o nome mais citado entre as crianças foi o de Neymar. Quem vai ser o melhor jogador do Brasil na Copa? Que o Neymar for, vai ser ele. Tem aquele jogador na seleção brasileira que você gosta, que você acha mais especial? Neymar. Por quê? Porque ele é um bom jogador. Porque ele já conseguiu uma Champions, já conseguiu trazer a medalha de ouro para o nosso Brasil, aí ele pode jogar também. A estudante Luna também participou da dinâmica. Apesar da idade, relembrou de quando o Ronaldo Fenômeno se machucou antes da Copa do Mundo de 2002. E ela está esperançosa diante de algumas coincidências em relação à última vez que o Brasil foi campeão. Aí ele foi pro médico, só que aí não sabia se ele ia jogar. Só que aí ele foi lá e jogou. Aí ele jogou, o Brasil foi campeão. E o Brasil estava no grupo C. E esse ano o Brasil caiu no grupo C. E quem tem lesão no joelho? O Neymar. Então, o Brasil vai ganhar. Os alunos começaram a atividade por volta das 9 horas da manhã, com apoio do professor e grafiteiro Rodrigo Santana. De acordo com ele, antes da ação externa, os estudantes iniciaram um aprendizado sobre ilustração dentro da sala de aula. A importância é que, primeiro, elas se sentem mais em posse desse muro aqui, vão passar por aqui, vão mostrar para os pais, então já é uma arte delas exposta. Na verdade, algumas vai ser a primeira exposição delas, né? Então, trazer esse conteúdo de sala de aula também para a parte externa estimula que eles façam em outra superfície. Rodrigo ressaltou ainda a importância de estimular a arte desde a infância. Até que no futuro, assim como eu, vira uma profissão para eles, né? Vira um trabalho, parte da vida, ou no máximo uma boa terapia, porque a arte sempre espairece a mente. Segundo a diretora do Colégio Santa Catarina, Mônica Chung, a ideia partiu de um grupo de professores com o objetivo de proporcionar para os alunos uma atividade diferente da rotina. Então isso vai ficar marcado na vida deles, né? Até porque a gente sabe que eles vão passar aqui e vão se sentir assim: nossa, fui eu que ajudei a pintar esse muro para torcer pelo Brasil. Mônica falou também sobre a importância da aula de artes no colégio. Eles estão fazendo um projeto agora, estão escrevendo um livro e fazendo a ilustração do livro, né, juntamente com o professor Rodrigo. Então, esse movimento, que eles sabem que o que eles fazem no papel, eles podem fazer, né, produzir arte em outros locais. Como exemplo, né, em comemoração à Copa do Mundo. A criançada já está ansiosa para a Copa do Mundo. O Brasil entra em campo já nesta semana, no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos. Quem acha que o Brasil vai ganhar, levanta a mão! Quem tá torcendo pro Brasil, levanta a mão! Brasil! 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 Realmente é uma ação muito legal, um vídeo muito divertido da gente acompanhar. E é aquele negócio, né? Assim a gente consegue aproximar essa próxima geração da seleção brasileira, que é um sentimento que está um pouco distante e precisa ser recuperado. E, gente, ainda nesse assunto que relaciona o esporte com o mundo estudantil,
A 72ª edição dos Jeux teve início nesta semana aqui em Petrópolis, no CIE Caxambu, e com as primeiras partidas sendo disputadas no futsal feminino, reunindo atletas de escolas de toda a cidade. Ao longo da competição, mais de 60 instituições de ensino participarão de 16 modalidades esportivas, promovendo assim a integração, espírito esportivo e, é claro, muita emoção. Para entender mais sobre o início, vamos acompanhar agora um vídeo que foi publicado nas redes da Prefeitura de Petrópolis. Tá na expectativa para a Copa do Mundo? Aqui na cidade também tá rolando uma competição. São os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis. Vem comigo que eu vou te mostrar como foi o primeiro dia de Jeux. O que Jeux é para você? A vida, esporte, até o fim. Muito demais para a saúde, também é bom. Muita alegria para nós, para nosso time aqui, para nossa escola. É isso mesmo, trazer troféu para nossa escola mesmo. A importância deles, do esporte para a criançada, é a vivência e a experiência deles, né? Competição, motivação do esporte, interação entre eles e os demais colégios, vivência. No ano de 2026, serão disputadas 16 modalidades e são esperadas mais de 60 escolas para a disputa dos Jogos. Então não perde essa chance e vem para o Jeux 2026. Só uma pequena correção, havia falado que tinha sido a estreia do futsal feminino, mas como vocês puderam acompanhar, foi o futsal masculino, acabei me confundindo aqui. Mas agora a gente encerra essa parte e vamos agora para o nosso Correio Político. Olha só, gente, Petrópolis foi contemplada com novos investimentos para as áreas da saúde e da segurança pública. O município vai receber mais de 6,5 milhões de reais para o fortalecimento da rede municipal de saúde. E, além disso, 5 motocicletas foram contempladas e serão utilizadas justamente pela Guarda Civil Municipal. Do total de recursos destinados à saúde, R$ 3.300.000 serão aplicados no custeio, manutenção e ampliação dos atendimentos especializados realizados na rede pública municipal. Outros R$ 3.200.000 serão utilizados para fortalecer os serviços das unidades básicas de saúde e ampliar a capacidade de atendimento à população. A gente tem ajudado bastante aqui Petrópolis na saúde, com equipamento para as nossas forças de segurança, para a Guarda Municipal, para obras de contenção e muito mais. Além dos investimentos na saúde, a Guarda Civil Municipal vai receber 5 novas motocicletas para reforçar as ações de segurança e o atendimento à população. Os recursos foram destinados pelo senador Carlos Portinho com o objetivo de fortalecer os serviços públicos oferecidos no município. E o Supremo Tribunal Federal negou os recursos apresentados pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Governo do Estado contra uma decisão da Justiça do Rio que determina ações de proteção em áreas de risco aqui do município. A tragédia de 2022 voltou a colocar em evidência a ocupação das áreas de risco aqui na Cidade Imperial. 4 anos depois, a discussão sobre prevenção e proteção de moradores continua sendo tema de disputas judiciais e também de cobrança de políticas públicas permanentes. A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, que entendeu que os recursos tratavam apenas de uma decisão liminar e, por isso, não cabia análise pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento mantém a determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, enquanto seguem em tramitação 26 ações movidas pelo Ministério Público. Os processos cobram do Estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis medidas mais eficazes de prevenção em áreas vulneráveis. A decisão mantém as medidas de contenção de risco geológico, realocação de moradores, demolição de imóveis e risco e de concessão de aluguel social. O tribunal concedeu a liminar e entendeu que os entes públicos têm a obrigação constitucional de zelar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um levantamento divulgado em 2024 pelo Departamento de Recursos Minerais e pelo Ministério Público apontou a existência de mais de 15 mil construções expostas a riscos geológicos em Petrópolis. No mesmo ano, a cidade liderou o ranking nacional de ocorrências de deslizamentos e inundações. A tragédia de 2022 voltou a colocar em evidência a ocupação em áreas de risco em Petrópolis.
4 anos depois, a discussão sobre prevenção e proteção de moradores continua sendo tema de disputas judiciais e de cobrança por políticas públicas permanentes. E com essas informações, nós encerramos o nosso Correio Político e também a parte petropolitana do nosso programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda tem muito Correio Petropolitano Debate. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade,
da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é quarta-feira, chegamos no meio de mais uma semana e é claro, a gente quer saber como é que vai ser o tempo amanhã. Principalmente porque amanhã a gente tem o início da Copa do Mundo. Não é a estreia do Brasil, mas muita gente vai se reunir para assistir esse jogo, justamente entre México e África do Sul, e a gente precisa saber se vai dar para sair de casa tranquilo, se precisa daquele guarda-chuva, se precisa levar um casaco mais grosso, porque a gente sabe, o frio está bem frequente aqui em Petrópolis e também nas outras cidades da nossa região de cobertura. Porém, a chuva não está sendo tão frequente. Então a gente, é claro, precisa saber se essas tendências vão se manter justamente para amanhã. Para saber sobre isso, nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai justamente trazer essas informações. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser o tempo nesse dia 11 aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, gente, estávamos em uma semana bem estável, sem chuva, com uma previsão muito parecida para todas as cidades. Mas para o dia de amanhã já teremos mudanças. Sim, a previsão de chuva voltou. Em Nova Friburgo, por exemplo, a quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite também haverá muitas nuvens, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite, enquanto as temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis segue essa mesma tendência. A previsão indica um dia de sol, mas com muitas nuvens. A chuva se fará presente na parte da tarde e da noite. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 18 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, a previsão segue muito parecida. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 20 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com muitas nuvens. Assim como em todas as outras cidades da nossa região de cobertura, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas poderão variar entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. Então, Hugo, olha, é bom, o casaco já não pode sair da bolsa porque o frio não está dando trégua, né? Mas agora, além disso, também vamos precisar levar o guarda-chuva. É verdade, Evelyn. Com essa previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura, não tem ninguém livre. Todo mundo levando aquele guarda-chuva porque realmente a gente tem essa expectativa. E como você disse, eu até acho que não é nem da bolsa não, Evelyn. Não dá para tirar o casaco do corpo porque está fazendo muito frio e a previsão é de mais frio ainda para amanhã. Com as temperaturas mínimas um pouco mais elevadas do que a gente vinha registrando ultimamente, porém as máximas despencaram, estão ali todas próximas do 20 graus, inclusive algumas abaixo dessa marca. Então o frio vai ser verdadeiro amanhã e ainda mais com essa chuva a gente tem aquela sensação térmica ainda mais reduzida. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Como prometido no primeiro bloco, nós vamos voltar a falar sobre oportunidades. Isso porque o governo do estado está divulgando nesta semana 1.047 oportunidades de emprego formal no estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. As oportunidades são válidas para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. E para quem está buscando estágio ou chance como jovem aprendiz, existem 1.527 vagas, sendo 123 delas ofertadas pela Fundação Moody's e 1.404 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE.
Na região metropolitana estão concentradas 79% das vagas. São 826 chances de trabalho, entre as quais 50 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades com remuneração de até um salário mínimo. Na mesma região, existem ainda opções para ampla concorrência, com salários de 2 a 3 salários mínimos, ou seja, de até R$ 4.863. Para quem busca emprego na região Médio Paraíba, há 41 oportunidades com salário médio de R$ 3.242, distribuídas entre vagas que exigem ensino fundamental completo e ensino médio completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 180 posições em Teresópolis, entre as quais a remuneração média é de R$ 3.242 e é necessário ter experiência anterior. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 57,9% dos empregadores pedem um ensino fundamental completo e 82,5% oferecem até 2 salários mínimos. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional do Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E ainda falando sobre o emprego, os estudantes universitários que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem se inscrever no programa de estágio 2026 da Enel Brasil. Ao todo, são mais de 60 vagas distribuídas por diversos estados aqui do Brasil. O programa é voltado para alunos que estejam cursando do terceiro semestre ao penúltimo ano da graduação. As oportunidades contemplam estudantes de administração, ciências contábeis, economia, direito, psicologia, engenharias, marketing, publicidade e propaganda, análise de sistemas, tecnologia da informação, pedagogia, ciência de dados e ciência da computação. No Rio de Janeiro, são disponíveis 8 vagas nas áreas de administração, ciências contábeis, engenharia e engenharia de produção. O processo seletivo será realizado em etapas, com triagem de candidatos e 2 entrevistas. A primeira será conduzida por uma consultoria especializada e a segunda pelo gestor da vaga. O resultado será informado por WhatsApp ou e-mail. Os estagiários selecionados terão direito a bolsa auxílio, vale transporte, vale alimentação ou refeição, cursos online incluindo idiomas e folga no dia do aniversário. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 30 de junho por meio da página oficial do Programa de Estágio da Enel Brasil. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o governo do estado reforçou o uso do Cell Broadcast, que, para quem não sabe, é uma tecnologia que envia alertas emergenciais para celulares em áreas de risco sem a necessidade de cadastro ou de internet. A ferramenta foi acionada 169 vezes durante o último verão e, segundo a Defesa Civil, contribuiu para a redução de mortes relacionadas às chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro. O alerta aparece na tela do celular, acompanhado de um sinal sonoro e chama a atenção da população para situações de risco iminente. O sistema é utilizado apenas em casos graves, quando há ameaça real à vida e funciona mesmo sem conexão com a internet ou cadastro prévio do usuário. Durante o verão de 2025 para 2026, a ferramenta foi acionada 169 vezes em diferentes regiões do estado. Apesar do grande volume de chuvas registrado no período, a Defesa Civil contabilizou apenas 3 mortes relacionadas aos eventos meteorológicos. Além dos alertas enviados diretamente para os celulares, a Defesa Civil mantém um monitoramento permanente das condições climáticas. As informações são repassadas para os municípios e ajudam na preparação de equipes, abrigos e ações de emergência antes que os problemas aconteçam. O trabalho é realizado 24 horas por dia por equipes de meteorologistas, geólogos, hidrólogos e operadores. A gente tem o severo, que é quando aquele que a gente sabe que vai acontecer, já é esperado que vai acontecer,
Então a gente avisa a pessoa para que acabe o efeito surpresa. E o outro método é o extremo, que é aquele quando não tem jeito, é imediato. Mas antes disso, a gente tem outras ferramentas. Além do Cell Broadcast, a população também pode receber informações por sirenes instaladas em áreas de risco, redes sociais, painéis de monitoramento e pelo serviço gratuito de SMS. Lembrando que para se cadastrar, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199 e passar a receber os avisos diretamente no celular. E a ferramenta já tem sido utilizada em diferentes situações de risco no estado. No início desse ano, por exemplo, o alerta Cell Broadcast foi acionado durante a ressaca nas praias do Rio de Janeiro, com o objetivo de orientar a população e evitar afogamentos. A gente mandou o Cell Broadcast para alerta de ressaca. A gente mandou o Cell Broadcast e foi a primeira vez no nosso país que isso foi feito, né? E foi usado. A gente sabia que a praia de Copacabana está sempre lotada no Ano Novo, né? É uma área muito visitada pelos turistas. Com a chegada do inverno e o período mais seco do ano, o foco do monitoramento passa a incluir a baixa umidade do ar e os incêndios florestais. Nesse caso, a Defesa Civil orienta a população a evitar queimadas, a soltura de balões e outras práticas que possam provocar focos de incêndio. A expectativa é ampliar o uso dos alertas emergenciais também para situações críticas de baixa umidade, reforçando as ações de prevenção e garantindo que a população tenha mais tempo para agir diante de qualquer ameaça. E com essas informações, encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fique por aqui, porque ainda temos, é claro, a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez a gente vai conversar aqui um pouquinho com a Linda Feitosa e com a Drica Madeira sobre Leia Mulheres de Petrópolis. E olha só, gente, hoje a gente tem bastante coisa para falar, não é mesmo? É mesmo, querido. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Bastante. E haja assunto, hein? Assunto bom, inclusive. Assunto muito bom, sempre um prazer receber vocês aqui. E é claro, dessa vez, já que a gente tem muita coisa para falar, não vou nem pedir para vocês se apresentarem. Nosso público já conhece vocês duas. Então, eu acho que a gente já pode começar falando sobre um evento que já é nesse fim de semana. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda edição do Piquenique Literário, não é mesmo, gente? Exatamente. A gente está muito feliz e animada, né? Nossa, esse piquenique movimenta a gente em outros locais, né? Em outro momento da nossa vida, dessa percepção da gente estar ali junto com a natureza, com os livros, aí vai, a família leva as crianças. Aí, é uma coisa tão diferente, assim, da nossa rotina. Né? Porque tem que ficar pensando na comidinha, o que a gente vai fazer, e aí mobilizando nossas parceiras de clube, para quem vai levar o quê, quem tá disposto a fazer bolo, e esse é um especial. Porque é o junino. Tem um tema, né? A gente está trabalhando com essa temática de ser um piquenique junino para aproveitar o frio petropolitano, as comemorações juninas que tem em toda escola agora esse final de semana. Acaba né? acontecendo. Por toda a cidade ao longo do mês. A gente entrou na dança também. Então, quem quiser ir a caráter, pode ir a caráter. Isso é muito legal. Comidinhas que tem a ver com esse ambiente de festejos juninos. E, enfim, a gente vai estar lá. E a coisa de estar, né, no espaço, a gente sentar numa toalha, numa canga, seja como for, e pegar aquela comida, porque ali fica uma troca do alimento, essa coisa da conversa, que a gente vai deixar ali, vamos levar livros, inclusive, para troca, tivemos isso também no primeiro piquenique, que foi muito legal. É importante a gente falar sobre isso, né, porque às vezes a pessoa está em casa e está vendo e fala, mas como assim trocar livro? É assim, olha, você tem um livro em casa que você já leu, e que você queria muito que outras pessoas lessem. Pode levar.
Porque outra pessoa, assim como você, também vai ter um livro que ela queria muito que outras pessoas lessem, ela vai levar e a gente promove, então, esse encontro para a troca de livros. Vai ter alguns livros lá que são nossos, que a gente vem angariando ao longo da nossa vida, que a gente pretende disponibilizar, mas é bem-vindo o livro que você quiser trazer, enfim. De repente a filha já leu um livro e não quer mais. Só chegar e trocar. Então, um ambiente mesmo de troca. Alguns livros vão estar disponibilizados por nós, outros a gente espera que vocês tragam. É isso, e nesse contexto a gente tem esse ambiente que da outra vez foi algo muito fantástico para a gente, muito diferente, as pessoas curtiram demais, então a gente está convidando, a gente já tem pessoas falando, vou levar meus filhos, porque também temos esse incentivo a partir do adulto que lê, a criança que está ali com os pais, que está vivenciando, isso é uma troca, isso é uma memória afetiva muito grande. Criança que participa desse tipo de contato, isso fica memorável. Na hora que você pergunta para uma criança qual o seu contexto sobre leitura, ele vai trazer na hora ter participado de um piquenique. Então, essa é uma memória muito importante para a família, né, fomentar nas crianças. E assim, a gente tem um estético que é impagável, porque a questão de estarmos ali, toda aquela ambientação, e eu acho particularmente uma das coisas mais prazerosas da vida é juntar um bom papo, incluindo leitura, obviamente, com comida, e até porque a gente vai estar sentados também, a gente vai estar naquele ambiente. Num ambiente lindo que é o Museu Imperial, Exatamente. né? Então é bom que a gente também destaque que não é qualquer lugar. Petrópolis tem muitos cantinhos que serão São e seriam maravilhosos para que a gente possa se encontrar, quem sabe a gente vai pensando em outros, já tive ideias aqui agora. Mas enfim, essa segunda edição acontece novamente nos Jardins do Museu Imperial, que são nossos parceiros de primeira hora, nessa construção do piquenique literário. Eles abriram as portas, a gente fez a proposta, eles abriram as portas, a gente acha que combina muito, porque tem um espaço ali muito acolhedor, e um espaço que é um patrimônio cultural, né, da cidade, mas do país e do mundo. Então, a gente acha importante porque é uma coisa que combina a gente pensar a literatura em amplo espectro, né? A literatura que também pode ser vivenciada dentro de um museu, a partir de uma visita. O museu funciona os domingos, então você pode casar o programa, você vai para o piquenique e se mantém lá e leva a sua família para passear no Museu Imperial. E o espaço, né, que foi colocado para a gente é muito interessante, porque é aquela parte que fica em frente à escola de música, na lateral tem os banheiros, a sala de música, aí tem na lateral tem os banheiros, quem não pode sentar exatamente no chão, da outra vez, algumas pessoas levaram cadeirinhas também, porque aí para ficar confortável, então a gente tem um ambiente que é muito bacana, porque naquele espaço nós temos árvores, porque o museu tem lugares belíssimos, mas se for todo um espaço aberto, naquele gramado muito grande, a gente não consegue, porque se tiver sol, como foi da outra vez, então a gente não consegue, então tem que ter árvore, e eu acho que também fica muito mais acolhedor, né, quando a gente está, o ambiente foi muito bacana, e é isso, a gente está lá aguardando as pessoas, vai começar das 10 da manhã até, a gente está projetando até ao meio-dia, né? E aí a gente vai vendo como a coisa vai desenrolando nesse viés. Perfeito, e a gente já pode destacar que, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso, da mesma maneira que foi a primeira vez, e um ponto que nós trouxemos da outra vez que nós falamos justamente sobre o piquenique literário, problema não, que é justamente uma possibilidade de ter esse encontro presencial, essas trocas presenciais que são muito diferentes. E até num ponto que vocês trouxeram de estimular a ida do filho, de uma filha, de um familiar, justamente faz com que essas pessoas que são um pouco mais novas, essas crianças que podem ir, elas conseguem se interessar mais justamente por esse ponto da leitura. É claro, por estar nesse ambiente em que muitas das pessoas vão conversar sobre os livros, mas estar presencialmente, porque, querendo ou não, o Leia Mulheres, por ser um encontro habitualmente digital, ser feito por meio da internet, fica um pouco distante. Você não tem essa troca que é tão acessível justamente para as crianças. Mas por conta de ser algo presencial, faz com que fique muito mais divertido para elas, não é mesmo? E lúdico, né? A gente tenta também, né, criar essa ambientação mais lúdica que cabe todo mundo, porque todo mundo lê. A Ana Maria Machado, que é uma autora de... Bom, é difícil falar isso, mas ela é reconhecida por autoria de literatura infanto-juvenil. Ela diz uma coisa, vi uma entrevista dela dia desses, ela dizendo uma coisa que me chama muita atenção, que é assim: as crianças deixam de ler como deixam de brincar, porque os livros fazem parte de um repertório infantil ligado aos brinquedos. Então, já reparou que de vez em quando a tia mais culta
fala assim, vou levar um presente para minha sobrinha e leva um livro. A outra tia, menos culta, ela fala, vou levar o brinquedo mesmo. E essas duas coisas se juntam na vida dessa criança. E quando ela vai crescendo, ali entrando na puberdade, o que acontece? Ela se desfaz dos brinquedos e os livros junto, né? Os livros vão juntos. Então, o piquenique acaba sendo uma oportunidade da gente reabilitar esse brinquedo, que é o livro, como uma forma lúdica, mas que cabe na tua vida de jovem adulto, cabe na tua vida de criança e cabe na tua vida de adulto. E trazendo, né, porque se a gente for olhar em termos do Leia Mulheres, que a gente lê livros, né, só de escritoras adultas, já é um outro contexto, mas é a possibilidade também da criança participar do Leia Mulheres. Essa é uma forma de acessar que não seria possível se fosse nos nossos outros encontros, ou no encontro online, ou nos nossos novos espaços, né, as atividades que a gente está fazendo, mas o piquenique acaba trazendo essa possibilidade da criança acessar o Leia nesse sentido também, porque tem essa representação da gente estar fazendo, né, fazendo essa organização, e é isso, é algo que pode ser, a pessoa pode ir sozinha, pode ir com a família, não tem idade, vai das crianças, das pessoas, né, de idosos, que está aberto ao público e é isso, como a Drica falou, naquele espaço que é super propício, super bonito, e a gente espera que faça um dia muito bonito também, para a gente poder acolher as pessoas. Mas se o dia não for bonito, é bom que seja um dia não chuvoso. Então vamos falar aqui o seguinte para vocês. Nosso primeiro piquenique foi um dia super iluminado, um dia solar incrível, foi tudo maravilhoso. O segundo, pode ser que a gente não tenha a visita maravilhosa desse sol que estava aqui fora quando a gente acabou de entrar. Mas se não for um dia de chuva, para nós vai ser muito feliz estar com vocês diante de qualquer circunstância climática. Perfeito, até bom a gente destacar justamente isso, porque às vezes o tempo não colabora tanto, mas só de não chover já é possível, já dá para fazer o encontro normalmente. E só para a gente poder finalizar esse assunto do piquenique, só destacar que vai ser uma oportunidade, é claro, de justamente comemorar a festa junina, aproveitar esse período e também a alta temporada aqui de Petrópolis. Vai ter muita gente visitando a cidade, então alguém pode passar ali, ver o encontro e já perguntar para vocês. E já que a gente tem essa possibilidade do encontro à distância, uma pessoa de fora também pode começar a frequentar esses encontros do Leia Mulheres. Exatamente. Mas agora, trocando de assunto, mas continuando, é claro, no Leia Mulheres, a gente tem que falar também sobre um outro encontro que vai acontecer, que é o encontro habitual do Leia. A gente já vai falar sobre a questão do teatro, mas esse já passou. Vamos falar do que ainda vai acontecer, que é esse próximo encontro do mês que vem, que a gente tem na primeira quarta-feira do mês, não é isso, gente? Exatamente, a gente começa, né, julho, com Chimamanda. Já lemos essa autora no Leia Mulheres, outros livros no seu pescoço e Americaná, e agora vai a Contagem dos Sonhos. É um livraço, tá, gente? Quase um calhamaço, então... foi um livro escolhido pelo nosso grupo, a gente sempre comenta, né, as pessoas que participam de algum encontro do Leia Mulheres, se quiserem, podem participar do nosso grupo de WhatsApp, e nesse grupo a gente faz as escolhas dos livros, tem algumas discussões, né? E a escolha foi dessa autora que é extremamente conhecida e que precisa realmente ser lida, e esse é o nosso convite, ler com a gente. A gente também fala que mesmo que quem não lê o livro, não tem problema, pode participar como ouvinte, para poder ver como é que acontece. Se ambientar, né? Entender quais são os processos, como é que é feita uma leitura crítica, porque no final, quando a gente pensa em clube de leitura, a gente está pensando também numa leitura crítica, né? Todo mundo leu e todo mundo vai levantar pontos críticos a partir da sua própria perspectiva de como é essa leitura, como essa leitura está sendo recebida. Então, ouvir o que o outro pensa sobre um livro que você já ouviu falar ou que talvez você nem conheça pode ser interessante para você começar a ler, né? E se falar que isso, na medida que você encontra, mesmo que você não tenha lido, mas se você encontra uma autora e você tem uma afinidade com a escrita ou com o que ela está comentando, também a gente fomenta na gente a vontade de ler outras obras, né? E a Chimamanda tem esse poder. Geralmente quem lê uma obra fica instigado a ler outras obras. Esta é uma das obras mais potentes em termos de tamanho, mas as outras obras dessa escritora, assim, tem algumas menores, inclusive que nós já lemos, mas ela é muito já conhecida. No nosso contexto literário do Brasil e fora do Brasil, é uma escritora que está fazendo uma diferença significativa na literatura feminina, inclusive de mulheres negras, né? Perfeito, então a gente pode perceber que tem um significado ainda maior essa autora, essa participação dessa autora no Leia Mulheres, porque é justamente impulsionando mais de um ponto que precisa ser impulsionado, precisa ser reconhecido, que já tem a qualidade toda e precisa desse reconhecimento
que infelizmente não foi feito no seu momento certo. Precisa ser feito agora e a gente tem como sociedade essa responsabilidade de reconhecer ainda mais nossas autoras, reconhecer diferentes tipos de escrita para justamente conhecer e levar toda essa qualidade, esse mundo literário para o maior número de pessoas. E vale destacar que esse livro vai ser debatido no encontro habitual do Leia, né? Daquele nosso encontro a gente chama ordinário, nosso encontro permanente, nosso encontro que acontece às primeiras quartas-feiras de cada mês, de forma online, das 7 às 8h30, e é bom que a gente frise, a Linda gosta sempre de falar isso, horário que começa e horário que termina, para todo mundo poder se organizar. Então não tenha medo de vir, eu vou participar do encontro, vai terminar 10 horas da noite. Não vai. Então assim, fica tranquilo que a gente termina às 8h30. A outra coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é que apesar do nosso clube ser um fomentador da literatura feita por mulheres, é um clube para todos, todas. Então assim, sendo mulher, leitora ou não, você é bem-vindo no nosso time, tá? Então, assim, homens que estejam interessados em ler com a gente são super bem-vindos. A gente tem portas abertas para todo mundo. Ainda aqueles que têm alguma dificuldade com leitura, mas eu queria ouvir como é essa perspectiva, podem vir também, tá? Perfeito. E é claro, a gente destaca mais uma vez, essa eu não preciso nem perguntar para vocês, que essa eu já tenho de cabeça. Para participar, só mandar aquela mensagenzinha no direct, só pesquisar no Instagram. Leia Mulheres de Petrópolis, aparece fácil, e mandar mensagem, pedir a participação, e já vai poder participar justamente desse evento, poder participar desse debate do livro. E só para a gente finalizar, o nosso tempo já até acabou, mas a gente vai estourar só um pouquinho, para a gente não deixar de falar que vocês estão com um livro, que esse é um livro já mais conhecido, uma história mais conhecida, que é justamente do Frankenstein, que aí vai ser um outro encontro diferente, não é mesmo? Nossa, esse encontro, assim, a gente tem participado do Teatro Imperial com algumas leituras, e este será o nosso 4º encontro com essa obra que é fantástica. E a mesma questão, a gente convida as pessoas a irem ao teatro, independente de terem lido ou não, para fazer essa discussão com a gente. E assim, essa autora, Mary Shelley, escreveu esse livro aos 18 anos. E esta obra, ela não é nem reconhecida com a potencialidade que ela tem, porque tem outras demandas. Então, a gente precisa mostrar da grandiosidade que tem aqui, a gente precisa fazer essa conversa. E o teatro vai ser na quinta-feira, dia 25, agora, deste mês, às 19 horas. Também é gratuito, um evento aberto ao público. Estamos convidando todas as pessoas para estarem com a gente, porque tem sido algo muito incrível fazer essa participação no teatro. A discussão da literatura no teatro dá um pouco de sentido diferenciado para a literatura que a gente está levando para lá. Então, a sua opinião é super bem-vinda, por isso a gente te convida. Dia 25, quinta-feira, né, dia 25, às 7 horas da noite, no Teatro Imperial, que fica ali na subida da Rua Teresa. E a gente vai discutir esse clássico da literatura mundial, que é o Frankenstein, que, diga-se de passagem, não é um monstro, viu? E a gente tem que destacar, é claro, que se a gente está falando de Frankenstein, a gente está falando de uma das obras mais adaptadas possíveis, e tá tudo a ver teatro e essa obra, então tá tudo relacionado. Exatamente. Então, todo mundo já tem que colocar na agenda. Dia 14 a gente tem um encontro literário, piquenique literário, na realidade, ali no Museu Imperial, começando às 10. E provavelmente ainda ali até meio-dia, talvez siga um pouquinho mais. Isso. Depois a gente tem no dia 25, justamente, o debate sobre o Frankenstein, que aí vai ser um encontro diferenciado com toda essa potência do teatro. E por fim, aí lá no mês que vem, primeira quarta-feira do mês, de 7h30 a 8h30, vamos falar sobre o 3º livro. Então, tem muita coisa para falar, tem muita coisa no Leia Mulheres, não é mesmo, gente? Quem gosta de literatura vem com a gente. E quem não gosta também passe a gostar, porque vale a pena. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de Obrigada vocês. a você. A gente de novo acabou nosso tempo, a gente poderia continuar falando, mas é sempre um prazer receber vocês aqui. O prazer é nosso. Muito obrigada, gente. E com essas informações, gente, eu encerro nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.